Agora vamos falar, então, do que a gente pode fazer. A gente pode fazer várias coisas com em relação à ansiedade. E aí, gente, bora lá. A primeira coisa, tá? Existe uma estratégia chamada Acalme-se. Vocês provavelmente devem conhecer a estratégia Acalme-se, né? Do nosso queridíssimo Bernard Ranger. Também tenho aqui várias estratégias do Leahy, né, que fala sobre, naquele livro dele, Livre de Ansiedade. E, gente, não só em terapia, do que nós podemos fazer com a nossa ansiedade, do que nós podemos fazer para lidar. Então, bora lá. Gente, os autores todos começam com aceitação. Todos eles. Então, Beck e Clark falam disso, Bernard fala disso, né? Bernard Ranger fala disso, Robert Leahy fala disso. Ou seja, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar que a ansiedade faz parte. Normalizar a nossa ansiedade. Como assim? Aceitar que é totalmente válido e totalmente aceitável que nós nos sintamos ansiosos nesse momento de pandemia e em outros. E que mesmo que as outras pessoas não estejam se sentindo ansiosas, eu estou. Então, se eu estou, é uma manifestação minha e é aceitável. E não é um indício de que eu sou uma pessoa má, de que eu sou uma pessoa descontrolada, de que eu sou uma pessoa fraca, de que, como muita gente diz, né, de que eu tenho falta de Deus, ou coisas do gênero, tá? Então, comecemos por aí. Comecemos pela questão de conhecer a ansiedade e aceitar. Isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Na verdade, gente, a estratégia de aceitar é um trabalho cotidiano. Por quê? Porque vai um pouco contra o próprio exercício que a gente faz em sociedade de que nós temos que estar todos bem. Então, aceitar que faz parte significa reconectar as coisas que a gente acredita. E significa nos autorizarmos. Eu mesma me autorizo a me sentir ansiosa. E aí, muito legal. Eu gosto muito da segunda estratégia do Leahy. A segunda estratégia do Leahy é fale sobre. Isso é muito interessante, gente, porque em geral a gente diz assim: ah, eu já aceitei, mas tu não consegue comentar com ninguém que tu te sente assim? Será que tu aceitou mesmo? Ou tu ainda acha que tu é uma pessoa estranha por se sentir assim? E aí tu não vai contar isso para ninguém. Eu não estou dizendo que tu vai botar no jornal, que tu vai fazer um outdoor e dizendo eu me sinto ansiosa. Não, mas por exemplo, fale para alguém, assuma para alguém, comente com alguém que tu te sente ansiosa quando tu tá ansiosa. Isso é muito interessante. Leahy vai trazer vários dados de pesquisa, tanto no livro de ansiedade quanto no outro livro de ansiedade dele, e também nesse material que ele publicou aí, um paper sobre como lidar com a ansiedade na pandemia, que vocês devem ter visto, tá lá no Facebook dele, em que ele fala exatamente isso, ele mostra os dados de como eu dizer para as pessoas é um exercício de autoterapia. Por quê? Porque eu assumo para mim e para os outros que eu sinto isso, e daí? E daí não no sentido não tô nem aí, mas ok, eu sinto isso, eu tenho validade, tem validade, eu sinto, é aceitável, não me torna uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. No caso da estratégia acalme-se, a segunda estratégia é contemple o seu entorno, que para o Leahy é a terceira, que é o quê? Preste atenção em coisas bacanas que estão na sua volta. Que coisas você gosta? Ou seja, quais são as coisas que são prazerosas? Eu estou me sentindo ansiosa. Que coisa prazerosa, que coisas
legais que eu posso contemplar. Por quê? Por causa daquelas características da ansiedade, o meu pensamento acelera, meu coração acelera, e eu fico extremamente autofocada. Então, a ideia é o quê? É eu sair um pouco de mim e olhar o meu entorno. O que é que está acontecendo no meu entorno? Adoro, na estratégia Acalme-se contemple o entorno, certo? Muito bem. Quarta dica, ainda lá na estratégia Acalme-se, ela é a terceira da estratégia Acalme-se, mas é que eu roubei uma dica lá do Leahy adicional. Haja como se não estivesse ansioso. Gente, isso é um negócio muito louco mesmo, muito legal. Você tá por dentro de um vulcão, uma coisa louca. E aí tu vai fazer literalmente intenção paradoxal, né? Ou seja, tu vai fazer agir, tu vai calcular os teus comportamentos de forma como é que eu agiria se eu não estivesse ansiosa. Então, não é dizer eu não estou ansiosa, eu não estou ansiosa, eu não estou ansiosa. Não, eu estou ansiosa, eu estou contemplando o meu entorno e como eu estando ansiosa, eu ajo de uma forma. Como eu agiria se eu não estivesse? E aí, agir com consciência de uma forma diferente. Gente, isso é muito exercício. É muito exercício. Por quê? Porque quando eu tô no meio da onda gigante da emoção, eu tenho a tendência de não ter essa tranquilidade. Por isso é exercício, gente. Por isso que eu tenho que fazer listinha, por isso que eu tenho que anotar, porque no fim das contas é muito importante que eu faça essas coisas em momentos em que eu tô menos ansiosa, para daí poder usar nos momentos em que eu tô mais ansiosa. Muito bem. Próxima dica tem a ver com respiração. Libere o ar, é a dica da estratégia Acalme-se. Presta atenção na respiração. Por quê? Porque um dos efeitos típicos da ansiedade é que eu passo a respirar de forma ofegante, isso aumenta ainda mais uma preparação, né? O meu corpo todo vai reagir a essa respiração, como se eu estivesse me preparando para fugir ou para lutar, quando na verdade eu não estou indo enfrentar o mamute, né? É outro mamute. Os mamutes são antecipações que eu estou fazendo. E eu não estou dizendo que não são mamutes da nossa realidade, gente. São os mamutes da nossa era. Mas aí é que tá. Os mamutes da nossa era, eu não vou vencer correndo, né? Pelo menos não correndo, tipo, ir lá pegar o mamute. Talvez eu vá vencer correndo, fazendo exercícios físicos, que vocês vão ver que é mais uma dica que daqui a pouquinho vai aparecer, tá? Muito bem. Próxima dica, dentro da estratégia Acalme-se, mantenha os passos anteriores, ou seja, vai checando se está dando certo, vai prestando atenção, vai participando, vai fazendo, e na medida em que tu vai fazendo, vai avaliando se está dando certo, volta nos passos anteriores, certo? E, na medida em que tu percebe que está dando certo, examine os seus pensamentos. Veja quão catastróficos eles estão. E aí sim, avalie se de fato essas coisas que você está prevendo são baseadas em evidências. Elas realmente têm alta probabilidade de acontecer? Ótimo. Se elas têm alta probabilidade de acontecer, tome nota delas e depois tente resolver, usar estratégias de resolução de problemas. Como você pode se proteger, como você pode lidar com isso, como você pode se preparar se isso vier a acontecer. Agora, se você chega à conclusão que são, na verdade, pensamentos catastróficos que não têm muita probabilidade de acontecer, que não têm muita base no real, aí é importante analisar isso, avaliar isso e ver até que ponto está te ajudando, até que ponto eles estão te ajudando, até que ponto esses pensamentos catastróficos estão te ajudando. E mesmo assim, tu pode anotar eles. Inclusive, gente, existe uma estratégia chamada agenda de preocupações, que é uma estratégia extremamente eficaz,
Defina um horário do seu dia para se preocupar e se preocupe tudo que dá naquele horário. E quando a preocupação vier em outro horário, responda para a preocupação. Espera aí que eu vou te anotar. E quando for a hora de me preocupar, eu vou me preocupar com isso. E daí, anota, deixa lá no caderninho e monta literalmente um horário para se preocupar. E daí pensar quais seriam possíveis formas de solucionar aquilo ali. Próximo passo da estratégia Acalme-se é sorria. Você conseguiu. Você ainda está se sentindo ansioso, mas você está conseguindo fazer tudo isso. Isso é uma evidência de que você consegue manejar, não controlar, lembra, já falamos sobre isso, mas manejar a sua ansiedade, gente. Ou seja, olha que baita poder. Isso é um baita poder. Não é o poder de eu nunca mais me sentir ansiosa, ou de eu não sentir a ansiedade da ansiedade, ou de eu não ficar frustrada, porque eu não queria me sentir ansiosa, mas estou me sentindo ansiosa. Mas é o poder de quem consegue lidar, de quem consegue manejar e de quem consegue conviver com algo que é a gente mesmo, porque a ansiedade é nossa e ela tem uma função. Não é desejável que nós não sintamos essas coisas, gente. Seria como desligar o nosso radar. Quem é que quer um radar desligado? Nós precisamos desse radar. Então, sorria. Tu tá conseguindo. Conseguindo o quê? Nunca mais se sentir ansioso? Não. Tu está conseguindo algo muito mais legal, algo muito mais difícil, algo muito mais funcional, que é lidar com a ansiedade. E a última dica da estratégia Acalme-se. Espere o melhor. Ou seja, a ansiedade vai voltar, ela vai te informar, ela vai ser o teu radar, e tu vai poder usar essas estratégias de novo. E tu vai poder aplicar outras estratégias e tu vai poder lidar com a vida. E assim tu vai te tornando cada vez mais forte para lidar com as coisas que estão acontecendo e mais conectado contigo mesmo, mais fiel às coisas que são importantes para ti, mais conectado com quem a gente é. E aí, quais são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração? Isso aqui são estratégias, mas elas não são milagrosas, gente. Elas são estratégias que dão trabalho, elas são estratégias que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer sozinhas, elas precisam de ajuda de um profissional, ou da família, ou dos amigos. Então, também não há nada de fraco, nada de errado, nada de demérito que eu precise de ajuda. Então, que eu leve isso em consideração. E que outras coisas o Leahy vai dizer, além dessas, que são importantes? A prática de exercícios físicos, por exemplo. Os hábitos saudáveis. Os hábitos de autocuidado. Então, resumindo, né, o que o Leahy traz é que a gente faça essas coisas da estratégia Acalme-se, mas adicionalmente que a gente também invista nas outras coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, a gente sabe que exercício físico é extremamente importante, higiene do sono é importante, comer e beber com sabedoria, adoro essa frase. E a última dica é uma dica mais a la Tia Bia, vinda lá da terapia focada na compaixão. Seja mais compassivo consigo mesmo. Se ofereça um pouco de compaixão. Não se exija tanto. Estamos todos no mesmo barco, gente. A ansiedade, ela está nos informando que nós estamos no meio de uma pandemia. Estranho talvez seja se eu não tivesse nenhum tipo de reação. Claro que existem pessoas que lidam diferente, também não quero dizer com isso que todo mundo tem que estar ansioso. As pessoas reagem de formas distintas. Se você tem tido mais emoções desagradáveis de sentir, então, é uma coisa para tu estar atento, é uma coisa para tu aprender a lidar, mas seja
Seja mais tolerante contigo mesmo. Aceite que a gente não tem o controle das coisas e que, sim, isso não significa dizer que eu vou me sentar aqui e deixar que a vida me atropele, mas, por outro lado, que eu também não me exija coisas que talvez só se exijam de sobre-humanos, né? Super-humanos. No fim das contas, nós somos só seres humanos, e se a gente conseguir ser isso, a gente já está conseguindo ser bastante coisa.